Olá, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com você, mais uma vez, refletindo aqui no Talmidinho passo a passo de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Tendo ali ao fundo, olha, uma pintura do grande artista potiguar, já nos braços do eterno Dorian Gray Caldas. E hoje nós vamos refletir sobre o desapego, não é? Sobre o desapego das coisas materiais e das preocupações, como está escrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos de 25 a 30, e eu leio para vocês. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 30. As palavras de Jesus nos colocam diante de um desafio máximo, o desapego total. Quem deseja ser um discípulo verdadeiro de Jesus, um talmidim, deve chegar perto do ponto de se livrar conscientemente de tudo o que não é essencial. Não se preocupar com o que comer, beber ou vestir. Não se preocupar com sua própria sobrevivência. Jesus vinha ensinando isso através do tempo, né? Há algum tempo já, sobre as orações, ele ensinou que não deveriam ser repetidas ou súplicas. Pois o Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Sobre o alimento, ele ensinou que o pão que devemos pedir a Deus é muito mais que o alimento para o corpo. E agora finalmente ele propõe que não nos preocupemos com o que comer, beber ou vestir. Os discípulos de Jesus estão em marcha para o reino de Deus. Eles não se ocupam com sua sobrevivência ou seu conforto. Eles estão descansados na provisão e nas promessas de seu Pai, de seu Abba. Esses talmidim estão inclusive dispostos a sofrer privações, a passar necessidades, dificuldades, conviver com a hostilidade da sociedade e sofrer perseguições, porque sabem que sua bem-aventurança consiste na marcha contínua para o reino de Deus. São pessoas ocupadas com o que comer, beber ou vestir. Elas passam a vida absorvidas pelo trivial da existência humana e ainda não tiveram seus olhos abertos para a grandeza, a sublimidade e a transcendência do reino dos céus. Os talmidim de Jesus, por sua vez, já receberam a revelação do reino de Deus e não estão mais preocupados com as suas necessidades básicas e seguem sua peregrinação como sal da terra e como luz do mundo, sob os cuidados do Pai Celestial. Peça a Deus que livre seu coração de toda e qualquer ansiedade. Quanto ao futuro, descanse no cuidado e provisão de Deus. Ele cuida das flores e dos passarinhos. Também cuidará de você. Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33 diz assim, olha:
Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É legítima a preocupação humana com a sobrevivência e os recursos para uma vida digna. Jesus Cristo nos diz, entretanto, que a preocupação com estas coisas não deve ser a força motora da nossa vida. A razão é simples. Sustentar seus filhos é parte fundamental do caráter de Deus e não faz sentido nutrir inseguranças a respeito disso. De fato, é inconcebível a cena de uma criança acordando no meio da noite e batendo na porta do quarto dos seus pais para lhe perguntar se eles vão oferecer almoço no dia seguinte, não é? Ou se vão providenciar escola ou roupas. A providência para o bem-estar dos filhos é compromisso dos pais. Quero que meus filhos durmam despreocupados, que eles me conheçam o suficiente para jamais duvidar de meu caráter e de meu amor por eles. É o que Deus está dizendo para nós. Ele cuida das flores, Ele cuida dos pássaros, cuidará também de cada um de nós. Não é razoável desconfiar de Deus. Devemos gastar nossas energias buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus não nos promete nenhum tipo de mágoa, de mágica, como se a honra de Deus fosse revertida em pão, boas roupas e imóveis. Devemos nos lembrar de que Jesus fala para um horizonte de pessoas oprimidas, com fome e sede de justiça, gente esmagada pela escravidão, pelo martírio e pela perseguição. Jesus aponta para outra realidade, uma sociedade possível no mundo possível. Ele dá a esse lugar o nome de Reino de Deus. A relação de troca com Deus é própria do paganismo, não é? Em que os fiéis buscam suas divindades para que elas retribuam, viabilizando conforto e boa vida. Os talmidim de Jesus buscam a Deus porque Ele é a fonte de todo amor, a expressão de toda justiça e é a boa vontade distribuída entre os homens. Nós o buscamos para que Ele nos inspire a viver em seu reino, nos domínios da paz, da fraternidade e da alegria. Nosso compromisso é com o reino de Deus e com a sua justiça. As demais coisas são acessórios, como diz a palavra, serão acrescentadas, né? Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz assim, olha, palavras de Cristo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Papai, como é possível que um dia exista uma criança dentro de mim? Não é? Como é possível que um dia exista uma criança dentro de mim? E como ela vai ser? Perguntou a filhinha ainda bem pequena, com aquele olhar de curiosidade desconcertante. O pai respondeu com carinho: minha filha, ainda não é hora de você se preocupar com isso. Quando chegar o dia de ter uma criança dentro de você, seu corpo vai estar pronto. O Papai do Céu vai dar um jeito para que isso seja possível. Quando chegar a hora de ter uma criança no ventre, o corpo da menina será corpo de mulher. Meninas não precisam se preocupar com a maternidade. Jesus sugere que seus discípulos marchem rumo ao reino de Deus, exercitando a dificílima arte de viver no tempo presente, pensando no agora, resolvendo as grandes questões de hoje, fazendo o que está ao alcance das mãos, porque amanhã é outro dia. A Bíblia afirma que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Muito interessante. Também diz que Deus nos dá o pão de cada dia. Há na Bíblia um constante incentivo para vivermos a vida no tempo presente, sem angústias e sem ansiedades em relação ao futuro.
Devemos viver ocupados com as demandas do reino de Deus hoje, aqui e agora, sem dispensar nossa atenção com o amanhã que está nas mãos de Deus. O que nos cabe, o que Deus depositou em nossas mãos é tão somente o dia de hoje. O amanhã cuidará de si mesmo. Isso é a provisão de amanhã, sabe? O amanhã chegará, mas Deus está cuidando de todas as coisas e também cuidará do amanhã. Portanto, vivam sem preocupação, vivam sem ansiedade. Acreditem no que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele disse também que não nos deixaria órfãos. Não vos deixarei órfãos. Ele disse também que nos prepararia um lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando estiver tudo preparado, voltarei para buscar vós outros. Isso é a palavra de Deus, é a graça de Deus para mim e para você. Para a glória de Deus e para o nosso bem, eu digo amém.